Olá! Eu sou Melina Efraim, eu sou médica psiquiatra, sou mestre em medicina molecular e esse é o nosso curso de psicofarmacologia descomplicada. Para você que trabalha na área da saúde, precisa saber um pouco mais sobre os psicofármacos, mas não é especialista. Vamos lá então para a nossa primeira aula? Hoje eu vou falar sobre os benzodiazepínicos. Então, a nossa busca por esse elixir da vida, essa medicação que nos trouxesse esse conforto, essa tranquilidade, esse bem-estar, isso nos acompanha desde a antiguidade. Mas foi só em 1955, é importante aí a gente situar no tempo, quando descobriram os primeiros benzodiazepínicos. E como tudo na psiquiatria descoberta foi por um acaso, eles estavam pesquisando anticonvulsivantes em ratinhos de laboratório e perceberam que era uma medicação que trazia uma tranquilidade para os ratinhos. O medicamento só foi ficar disponível na década de 60, quando as pessoas descobriram, então, que tinham ali à sua disposição uma medicação que, além de ser ansiolítica, sedativa, relaxante muscular, ainda tinha propriedade anticonvulsivante. Então, era a grande promessa da indústria farmacêutica. Já na década de 70, os benzodiazepínicos já eram os medicamentos mais vendidos do mundo, né? Então, foi um grande boom quando eles chegaram no mercado. A gente demorou alguns anos para entender que esses medicamentos eram remédios que traziam vários efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, algumas coisas não se descobrem no laboratório, algumas coisas a gente só vai descobrir depois que o remédio chega no mercado e é usado pela gente, né? Assim como hoje acontece com o Zolpidem, né? O Zolpidem foi um medicamento que veio com uma grande promessa de não causar dependência e tolerância, e hoje a gente está vendo que não é bem assim. Assim foi com os benzodiazepínicos na década de 70. Demoramos um pouquinho para entender como eles funcionavam realmente. Hoje a gente sabe que os benzodiazepínicos, eles têm o seu lugar, eles têm as suas indicações. Porém, devem ser usados com cautela. E é importante a gente lembrar aonde esses medicamentos agem. Eles vão agir lá no cérebro, na fenda sináptica, que é onde o neurônio comunica com o outro, né? O neurônio, ele não encosta um no outro. Eles se comunicam através dos neurotransmissores, que é assim que passa o estímulo. E neste caso, especificamente, estamos falando dos benzodiazepínicos, eles vão atuar nos neurônios GABAérgicos. Então, eles vão aumentar, estimular esses neurônios a liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica. E o neurotransmissor GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, este é o nosso mecanismo fisiológico de ação, né, para nos inibir, é um freio natural. E o GABA, que vai agir dessa forma, né, vai inibir, é onde vão agir os benzodiazepínicos. É interessante mencionar que os benzodiazepínicos, eles vão agir em receptores específicos, mas não seletivos. Então, eles vão agir em alfa-1, alfa-2 e 3. Então, necessariamente, eles não vão causar somente o efeito ansiolítico, mas também, necessariamente, eles vão causar sedação. Ainda não descobriram um benzodiazepínico que seja seletivo somente para um neurotransmissor. E há também, lá no GABA, né, os receptores que não são para os benzodiazepínicos, que é onde se ligam outras substâncias, como o álcool e alguns anestésicos. E por isso é proibido beber e usar benzodiazepínicos, porque nós vamos estar atuando, agindo no mesmo mecanismo duas vezes. Então, você está, né, reforçando esse mecanismo e aí vai piorar, então, a questão da sedação, do efeito hipnótico. Então, não deve jamais utilizar benzodiazepínico e bebida alcoólica simultaneamente. Mas sejamos justos, os benzodiazepínicos têm sim as suas indicações, eles são ótimos medicamentos para epilepsia, para convulsão, são usados largamente
de forma inclusive abusiva para insônia. Muitos anestésicos também têm esse mesmo mecanismo de ação. E na psiquiatria, a gente usa benzodiazepínicos em algumas indicações precisas. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade aguda situacional. Por exemplo, você tem um cliente que ele tem fobia de dentista, mas precisa fazer algum tipo de procedimento. Os benzodiazepínicos, eles vão ajudar muito a passar por essa situação de uma forma mais confortável, mais tranquila. Lembrando sempre que eles têm que ser usados com parcimônia. Não é à toa que eles são receita azul, tipo B2, são medicamentos tarja preta, porque eles causam efeitos adversos. Eles podem causar dependência, abuso, tolerância, podem causar amnésia. Lembrando que a amnésia é diferente de demência. Os benzodiazepínicos têm como efeito adverso a amnésia, mas não, eles não desencadeiam um quadro demencial, é diferente. Eles podem causar a famosa reação paradoxal, que é, por exemplo, principalmente em idosos ou pacientes com retardo, eles, ao invés de causar um relaxamento, tranquilizar o paciente, eles podem induzir uma inquietação, uma agitação, uma irritabilidade maior. Então, é como se fosse o efeito inverso. E a abstinência, né? Vamos falar um pouquinho na frente sobre isso. Além disso, além de todos os efeitos que a bula traz, eles também trazem, né, como efeitos mais comuns ataxia, dificuldade de atenção, concentração, a fadiga, né? Então, é aquele efeito rebote de você ficar meio cansado, fadigado no dia seguinte. E lembrando, né, da abstinência, pessoas que desenvolvem dependência a essa medicação, na ausência dela, ou às vezes com uma dose reduzida, podem sim desencadear sintomas de abstinência, que vão desde uma inquietação até sintomas de convulsão, né? Então, isso pode ir escalonando, independente da gravidade do caso, da quantidade de uso, do tempo de uso, pode ser mais grave. Então, vai desde tremor, agitação, cefaleia, sudorese, até delírios, alucinações e convulsão. Então, mais uma vez, são medicamentos que devem ser usados com cuidado. É sempre importante lembrar, quem usa esses medicamentos, né? Quando eu falo benzodiazepínico, a gente está falando clonazepam, bromazepam, diazepam, são todos esses. Então, lembrar que o paciente tem que ter muito cuidado na hora de dirigir veículos, operar máquinas, que não deve usar álcool, como eu já mencionei. E pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver dependência e abusar de medicamentos ou de outras drogas devem evitar de usar benzodiazepínicos. E lembrar sempre que, após um uso crônico, a retirada ela tem que ser gradual para você não induzir uma abstinência no paciente. Um pouquinho da minha experiência, né? O que eu não contei para vocês é que antes de ser médica psiquiatra, eu fui médica no PSF, no Centro de Saúde, e me chamava muita atenção que eles tinham o dia da receita. O dia da receita, o paciente ia lá para renovar a receita. Então, já era um costume que a população tinha, né, de ir lá para buscar a receita, e não tinha o momento de ter uma avaliação, de ter uma conversa, uma anamnese, uma entrevista. Eles iam lá buscar a receita. Então, é aquele tipo de cliente que vai te falar assim, mas eu já tomo isso há 10 anos. Sim, toma porque ninguém avaliou de uma forma correta. Então, isso é muito comum. Os médicos de família veem isso com muita frequência, né? E a gente vê mesmo que, quando começa a desenvolver sintomas de dependência e tolerância, o paciente desenvolve uma condição muito próxima de usuário de droga, de dependente químico. Então, ele quer desesperadamente aquela receita porque ele precisa do medicamento, porque senão ele vai desenvolver realmente uma abstinência. Então, muitos lugares têm esse costume de facilitar a receita, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é o ideal.
Como eu faço? Durante muito tempo, eu tentei orientar os pacientes o máximo possível. Algumas vezes eu fazia o paciente até assinar embaixo, literalmente, de que ele estava ciente dos efeitos adversos desse medicamento. Mas, no final das contas, o mais importante, o que a gente pode fazer de melhor nesses casos é dar ao paciente o conhecimento, a orientação. Falar, olha, é um medicamento realmente que pode trazer benefícios, mas pode trazer muitos efeitos adversos, esteja ciente disso, né? E é o único medicamento que eu vou dizer para vocês assim, fala para o paciente ler a bula. O paciente adora ler bula, nesses casos ninguém lê a bula. Alguém já leu bula de dipirona? Ninguém lê. Pois é, nesses casos é um dos poucos em que sim, deve-se ler a bula, deve ter cuidado, tá bom? Então é uma boa dica. E o que mais a gente pode fazer? Com essa epidemia de insônia, principalmente, né, depois da pandemia, isso ficou um pouco pior, né, as pessoas esqueceram como é que faz para dormir. Então, é importante a gente lembrar como é que faz para dormir, né? A higiene do sono, ela é essencial. Então, é muito importante ter rotina, então ter horário para acordar e para dormir todos os dias. Não dormir ao longo do dia. Não se deve tirar cochilos. Idoso faz muito isso, fica dormindo, né? Tá, pequenos cochilos ao longo do dia. Isso atrapalha muito o sono, então deve ser evitado. Faça atividade física, se coloque em movimento, gaste energia ao longo do dia. Realmente isso faz diferença, isso ajuda no sono à noite. O ambiente deve ser preparado para você ter uma boa noite de sono. Então, o ideal é que seja um ambiente escuro, com pouco barulho, de preferência mais fresco, para propiciar o sono, né? E lembrar que a gente tem que se preparar para dormir. Sim, preparar para dormir. Tem que ter uma preparação para o sono. Então, antes de dormir, a gente não deve fazer nada muito estimulante. Por exemplo, atividade física deve ser feita com maior tempo antes de dormir. É importante fazer atividades relaxantes antes de dormir. Por exemplo, tomar chá de erva cidreira, de camomila, de melissa. Ler um livro, tomar um banho relaxante, fazer um lanche leve. Isso tudo ajuda bastante. E a gente não deve usar estimulantes, obviamente. Café, energético, chamate, cafeína em geral não deve ser usado após 17 horas. E a tela, gente. Estamos viciados em tela. Tela atrapalha o sono. Uma hora, pelo menos uma hora antes de dormir, a gente deve evitar telas. Por que eu estou dizendo telas? Porque eu estou incluindo computador, celular e televisão. Então, cuidado com isso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Estou à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. Abraço e até a próxima aula.